gravação, assim como o slide que eu vou utilizar, ele vai ficar disponível para vocês, certo? Então, se vocês quiserem tanto o slide, na verdade, o slide eu já vou disponibilizar hoje lá na plataforma, né? Mas se vocês quiserem o vídeo da aula, a gravação, aí vocês só pedem que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Vai ficar guardadinho, bonitinho, certo? Então, vamos começar. Nossa aula é sobre tabela periódica, tá? Algumas coisas a gente já viu, a gente vai relembrar, e outras coisas eu vou falar hoje, pela primeira vez para vocês, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Tá dando para ver? Tranquilo ou não? Tá, professora, tá dando. Também tá bom. Tá? Olha só, se tiver algum colega mandando mensagem para vocês para eu permitir a entrada, vocês só me avisem pelo chat, tá? Que aí eu libero. Vou lá e libero. Então, falaremos sobre tabela periódica, certo? Então, começando. Nós temos essa imagem, né? E quais são as informações que o casal está fornecendo nessa imagem? O que vocês acham? Alguém acha alguma coisa? O que vocês acham que tem aí nessa imagem? Que a tabela periódica é tipo uma identidade, tipo, quando a gente entra no restaurante, a gente pergunta o nosso nome, aí eles foram perguntar o nome dos pessoal aí disseram números ou siglas da tabela periódica. Também. No caso aí, eles estão mostrando dois elementos, né? O ouro, que é esse AU, e esse RH, confesso para vocês que eu não sei de qual. Assim, a tabela periódica, como eu já falei para vocês outras vezes, não é uma coisa que vocês vão ter que gravar, tá? Vocês não vão ter que gravar nada de tabela periódica, certo? A tabela periódica, ela vai, mas vocês sempre vão estar com ela, porque quando a gente estava em aula ainda, na escola, né, eu dizia para vocês que vocês precisavam ter uma tabela periódica. E vocês precisam ter uma tabela periódica, cada um ter a sua tabela periódica, porque é ela que vai auxiliar vocês, né, nas atividades que a gente for fazer, nas provas que a gente for fazer, é ela que vai estar lá, tá? Vocês, ó, o Lucas falou que é o ródio, tá? Então, vocês vão precisar ter a tabela, certo? E agora, no primeiro momento, eu não vou cobrar de vocês que vocês saibam todos os elementos da tabela periódica, porque nem eu sei todos os elementos da tabela periódica, tá? O que vai acontecer é, alguns elementos a gente precisa saber, elementos que fazem parte do nosso dia a dia, tá? O que a gente respira? Qual é o gás que está mais abundante na atmosfera? Tá? Essas coisas vocês vão precisar saber. Qual é o gás que faz parte da nossa respiração? O gás oxigênio, tá? O gás que é mais abundante na atmosfera, o gás hidrogênio. Essas coisas básicas vocês vão precisar saber, mas claro, eu não vou cobrar nada agora de vocês, tá? Isso é com o tempo. Assim como vocês daqui a pouco vão estar sabendo quais são, vocês vão conseguir ligar elemento a símbolo. Claro, dos principais. Eu não vou cobrar todos os elementos. Isso nem existe, tá? Nenhuma possibilidade disso. Quando eu colocar um elemento diferente lá, eu não vou exigir que vocês saibam aquilo ali. Por isso a importância da tabela periódica, tá? De vocês terem uma tabela periódica de vocês, certo? Então, vamos continuar. Bom, aqui tem um pequeno textinho de um livro, que é o livro do Atkins. O Atkins é um cientista, né, um químico, e ele escreveu assim, ó: Bem-vindos ao reino periódico. Esta é uma terra de fantasia,
mas está mais próxima da realidade do que parece. Este é o reino dos elementos químicos, as substâncias a partir dos quais tudo que é tangível é feito. Não é um país muito grande, pois consiste de um pouco mais de centenas de elementos, mas ainda assim é responsável por tudo que constitui nosso mundo. O que o Atkins quis falar nesse pequeno trecho, tá? Que a tabela periódica é um reino constituído de vários elementos, tá? E esses elementos, eles fazem parte do nosso dia a dia, em maior ou menor grau. Mas todos os elementos que estão ali, sejam eles artificiais ou naturais, eles fazem parte do nosso dia a dia, muito mais do que a gente imagina. A gente acha, quando a gente ouve falar de tabela periódica de elementos químicos, que os elementos que estão ali presentes na tabela, que estão ordenados naquela tabela, eles não fazem parte do nosso dia a dia. Muito pelo contrário, gente. Todos os elementos da tabela periódica, eles fazem parte de alguma forma. Estão no nosso celular, estão no nosso tênis, tá? Na nossa calça, no nosso respirar e assim por diante. Tá bom? Então, nada de achar que a química não faz parte do nosso dia a dia. Lá no início, eu passei uma redação para algumas turmas, não consegui passar para todas, que eu pedia para que vocês falassem sobre a química no nosso dia a dia, né? Então, eu pude ler muitos relatos em como ela faz parte, e ela faz sim, tá? Então, ele fala nesse texto justamente isso, que todos os elementos, eles estão aqui ao nosso redor, tá? No nosso mundo, certo? Então, continuemos. Bom, aqui a gente traz um gráfico sobre a abundância dos principais elementos do universo, tá? Pelo gráfico, qual vocês acham que é o principal elemento? O elemento que está mais abundante no universo? Vocês podem escrever no chat ou falar. Hidrogênio. Hidrogênio. Tem mais oxigênio, hélio e só. É. O elemento mais abundante no nosso universo é o hidrogênio, tá? Ele vai ser o mais abundante. A gente tem uma quantidade muito grande de hélio, a gente tem uma quantidade muito grande de oxigênio também, tá? O carbono também é um elemento que tá muito presente, tudo bem? Tá? E esses gases, eles vão constituindo o nosso ar, tá? Vão formando o nosso ar atmosférico, tá bom? E o elemento que está menos presente? Está menos abundante? Os três elementos menos abundantes, quais são? Eu ainda não entendo de sigla, mas eu sei que é o LiBrD. O Li, que é o lítio, tá? O Be, que é o berílio, e o B, que é o boro. Tá bom? Ainda não entendi sigla, mas é isso mesmo. A gente vai trabalhando e daqui a pouco vocês vão ver que alguns elementos vocês já vão reconhecer, tá? Então, o elemento mais abundante no nosso universo é o hidrogênio e o elemento que tem menos abundância no nosso universo é o lítio, tá? Então, ó, isso daqui é mais estranho. Agora, a abundância dos elementos na crosta terrestre, lá na formação, lá embaixo, né, no solo. Qual é o elemento que vocês conseguem observar aí que é mais abundante lá no nosso solo? Lá embaixo. Tem três, professora, que é o oxigênio, o Si e o Fe. O oxigênio, o Si é o silício, né? Alguns colegas estão falando aqui pelo chat, é isso mesmo, gente, tá? O oxigênio, o Si é o silício e o Fe é o nosso ferro, tá? Então, eles são os elementos mais abundantes, certo? Elemento menos abundante. Poxa. O xenônio.
Xenônio. É XE, é o xenônio. Isso mesmo. Esse moço que está aqui embaixo. Tá? Então, a gente tem elementos em abundância no universo e tem elementos em abundância na crosta terrestre, tá? Alguns elementos, eles se repetem, outros não. Certo? Tudo bem? Posso continuar? Sim, professor. Posso? Então, vamos lá. Então, ó, os primeiros elementos, e a gente fez até uma atividade, eu passei uma atividade para vocês contarem um pouquinho como evoluiu e a história da tabela periódica, né? Passei uma atividade sobre isso, muitos alunos entregaram. Então, assim, os primeiros elementos, eles foram formados lá no Big Bang, né? Que o Big Bang foi aquela explosão que deu origem ao universo. Isso vocês já estudaram, certo? Então, os primeiros elementos, eles foram originados ali, naquela grande explosão, certo? Então, alguns cientistas afirmam que os elementos químicos mais leves, eles foram formados a partir do Big Bang. E os mais pesados, como o lítio, né, eles foram sintetizados nas estrelas, eles foram formados nas estrelas, tá? Então, a origem mesmo de alguns elementos, principalmente os elementos mais abundantes no universo, foram a partir do Big Bang, certo? Tem um textinho aqui que depois eu vou disponibilizar para vocês e vocês podem ler bonitinho, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da história da tabela, né? Esses moços aqui foram que ajudaram na construção da tabela que a gente tem hoje, certo? Gente, tem assim, algumas literaturas, artigos, sites, eles dão uma diferença de data, tá? Então, por exemplo, aqui o Dobier, eu não sei muito como é que fala o nome deles, então eu vou falar para vocês conforme está escrito aqui, né? Então, aqui nele está 1817, por exemplo, nessa linha aqui, que eu achei, que eu tenho a fonte. Mas em outros trabalhos está em 1829. Então, sempre vai ter essa diferença, tá? Eu não quero saber de datas. É o que interessa. O que ele fez, qual foi a contribuição dele para na tabela periódica, tá bom? Essa é a ideia. Não necessariamente falar, o Dobier fez isso, isso e isso, não, mas qual era o modelo que se tinha antes da tabela periódica e o modelo que se tem agora, tá? É mais essa diferença aí. A gente não precisa gravar data e a gente não precisa necessariamente gravar nome de cientista também, tá? Vocês só precisam saber que a tabela periódica evoluiu e ela foi desde as triades até o que a gente vê agora. Na verdade, a gente foi desde o Big Bang, né? Desde lá da grande explosão que formou os primeiros elementos até o que a gente tem agora, tá? Então, a gente não precisa necessariamente estar gravando data de quando foi que ele fez, quando que ele ganhou o prêmio Nobel e nada disso. Isso para a gente não é tão importante, tá bom? Então, aqui tem uma linha, né, do tempo, dos cientistas que tiveram contribuições significativas para a tabela periódica, tá? Então, ó, aqui a gente fala um pouquinho sobre a descoberta do fósforo, né, que foi em 1669, né? Alguns elementos eles já eram conhecidos desde a antiguidade, tá? E este moço aqui, Hennig Brage, eu acho, ele que descobriu o fósforo, tá? E aqui conta um pouquinho da história, de como foi que ele descobriu. Deixou 50 baldes de urina purificar e criar vermes. Então, ele ferveu o material até que se tornou uma aposta cerosa, branca, da qual, em seguida, destilou uma substância, tá? Que, devido à sua luminosidade no escuro, chamou de fósforo. Isso daí é só para
Falar um pouquinho como foi essa descoberta dele, certo? Então, é uma coisa bem básica, a descoberta do fósforo, só que o fósforo ele não foi o primeiro elemento descoberto. A gente já tinha outros elementos. Alguém quer falar? Professor, o que é purificar? É uma coisa pura, tá? Tu purificar é tu deixar só aquilo, tirar todas as impurezas, tirar tudo o que não presta, tá? E deixar só aquilo que... Deixa eu ver como é que eu te explico, peraí. Digamos assim, o oxigênio, o gás oxigênio que a gente respira, ele vem cheio de impurezas, tá? O que são as impurezas? É material que vai fazer mal para a gente, tá? Vem xenônio não. Vem elementos, no gás que a gente respira, vem elementos que a gente não precisa, tá? Então, se a gente fosse purificar esse gás, a gente ia deixar só o que a gente realmente precisa, tá? É mais ou menos isso. Deu para te entender, Débora? Mais ou menos, mas deu uma ideia. Deu para ter uma ideia? Tá. Então, só deixando mais claro para ti. O gás que a gente respira, ele tem várias coisas. Coisas que presta e coisas que não presta. Se a gente fosse purificar esse gás, a gente deixaria só o que presta, tá? O que não presta a gente ia tirar e iria eliminar. É mais ou menos isso. Tá bom? Tá bom. Tá aqui, a Luane tá falando, ó, deixar limpo de outras substâncias. Certo? Então, continuemos, tá? Então, a descoberta do fósforo, né? Que foi por esse moço bem aí. Então, a partir disso, vem as triades, a gente vai falar sobre as triades, tá? Então, as triades de Doherty, né? Eu não sei falar, me perdoe. Ele achava, ele dizia, afirmava, que alguns elementos, eles tinham semelhanças, tá? Então, ele achava que a cada 3 elementos, né, 3 elementos tinham propriedades químicas semelhantes, tá? De 3 em 3. Então, ele separava os elementos químicos em 3. Cálcio, estronço e bário, o bário, que foi 3 elementos que eu coloquei aqui. Ele dizia que esses 3 tinham propriedades químicas parecidas. Ele pegava, por exemplo, ferro, cobalto e ouro, e ele dizia, isso é um exemplo, e ele dizia que esses 3 elementos também tinham propriedades parecidas. Então, ele dizia que as propriedades, elas eram semelhantes de 3 em 3 elementos, tá? Por isso que é chamado de triades. E por que abandonaram essa ideia dele? Porque perceberam que não era de 3 em 3, né? Tinha elementos que eram de 4, né? Que 4 elementos eram semelhantes. Então, a ideia dele, ele tinha esses erros, né? Não era só de 3 em 3 elementos. Alguns grupos eram formados de 4 elementos, certo? Deu para entender mais ou menos? Tá? Então, por isso nós chamamos de triades. Ele achava que era de 3 em 3, mas na verdade alguns, não eram todos, ele tinha razão em relação a alguns elementos, né? Alguns elementos realmente, quando a gente pegava 3, as propriedades desses 3 elas eram parecidas. Só que outros não. Eu até coloco um exemplo aqui, ó, o flúor, cloro, bromo e iodo. No caso aqui são 4 elementos que têm propriedades semelhantes, né? Características químicas semelhantes. Tá? Então, tinha esse erro aí nessa pesquisa dele. Então, a gente passa agora para esse outro moço aqui, que era o Shackleton.
que ele falava o trabalho dele estava relacionado ao parafuso telúrico, né? Então, ele encontrou algumas propriedades semelhantes entre esses átomos que estão aí, que é o berílio, magnésio, carbono e silício. Então, só que o trabalho dele, todas as propriedades eram baseadas a partir do oxigênio, né? Porque o oxigênio, desde muito tempo, ele já tinha o peso atômico 16, tá? No caso, a massa, né? Então, ele começou a pesquisar outros elementos a partir do oxigênio, né? E, assim, a ideia dele, ela foi ignorada desde o começo, porque nunca fez sentido, né? Tu pegar os outros elementos a partir de um que já existe, né? Então, nunca fez sentido. Então, a ideia dele sempre foi ignorada, tá? Porque, como eu coloco aqui, ó, o trabalho dele permaneceu ignorado pelas arbitrariedades e a não inclusão de diversos elementos e acabou sendo superado por outros que vieram logo após. Certo? Tudo bem? Posso continuar mais um pouco? Sim, professora. Bora lá. É só para vocês terem uma ideia. A gente já viu as triades, né? Eu não vou dizer, o que foi as triades? Vocês só precisam saber que teve essa cronologia, né? Triades, parafuso telúrico e assim por diante. O Newlands, ele teve uma participação bastante significativa na nossa tabela atual, tá? Porque ele observou que as propriedades dos 7 primeiros elementos se repetiam nos 7 seguintes. O que isso significa? Ele colocava os 7 elementos na vertical, né? E ele percebia que o 8º, ele era parecido com o primeiro, né? Então, assim, a gente foi formando os períodos. Lembra que eu falei para vocês que tanto nas verticais, tanto nas horizontais, as características, elas são parecidas, né? Não são as mesmas características, mas as características, elas são parecidas. Então, a partir daqui, a gente já começa a ter uma contribuição mais significativa para a tabela periódica, tá? Então, o que ele observou? Que os 7 primeiros elementos se repetiam nos 7 elementos da coluna seguinte, tá? Então, o primeiro elemento, ele era parecido, tinha as características semelhantes com o 8º elemento, tá bom? Então, por isso foi chamado de lei das oitavas musicais, tá? Só que qual era o problema dessa teoria dele? Ele não contemplava alguns elementos. Essa teoria dele, ela não contemplava alguns elementos, tá? Então, por isso que ela foi deixada de lado. Teve uma contribuição significativa? Sim, teve uma contribuição significativa. Mas, por deixar alguns elementos fora, alguns elementos que já eram estudados desde muito tempo, ela acabou não sendo tão aceita pela sociedade química, tá? Posso continuar? Acho que posso. Pode, professora, pode. A contribuição mais significativa, a tabela que a gente tem hoje vem a partir deste moço que está aí na tela de vocês, Mendeleev, este moço charmoso, que está aí. Então, a tabela que a gente conhece hoje, ela veio a partir dos estudos dele, né, do Mendeleev. Então, o Mendeleev, ele criou várias cartas, né, de alguns elementos que já eram conhecidos. Nessa carta, ele determinou o símbolo. Na verdade, vocês sabem que os símbolos dos elementos, eles são as primeiras letras, só que o nome dos elementos, eles eram em latim, né? Então, são as primeiras letras do nome em latim, tá? Então, essa carta,
essas cartas que ele desenvolveu, ela tinha o símbolo do elemento, né, a massa atômica desse elemento e as propriedades químicas e físicas. Então, ele pegou essas cartas e organizou essas cartas em ordem crescente de massa atômica. Tá? Então, a partir desses estudos dele, é que foi desenvolvida a tabela periódica atual. Né? A tabela periódica, esqueci a palavra, gente, desculpa. Ela está distribuída em ordem crescente de massa atômica. Então, ela foi feita a partir justamente dos estudos do Mendeleev. Tá? Então, eu conto um pouquinho aqui, né, de como ele fez, o prêmio Nobel que ele recebeu por conta desse trabalho dele, tá? Então, qual foi a contribuição realmente dele para a tabela periódica que a gente vê hoje? É porque ela está em ordem crescente, né, de massa atômica. Ela é organizada dessa forma, tá? Então, aí tem uma ilustração, né? O Mendeleev com as suas cartas. Ele pega essas cartas e coloca, é como se ele tropeçasse, na verdade, essa ilustração, né? E elas caem, formando a tabela periódica atual, tá? Então, dos atuais 105 elementos químicos conhecidos, cerca de 60 já haviam sido isolados, já haviam sido descobertos, né? E ele se destacou justamente nessa organização, né, em como organizar a tabela. Os elementos já estavam lá, muitos elementos já estavam lá, tá? Ainda tem elementos sendo descobertos. Muitos elementos já estavam ali, né, já eram conhecidos. E o que ele fez com esses elementos? Organizou, né, colocou em uma tabela, tá? Formou a tabela periódica, na verdade. Certo? Posso continuar? Pode, professora, pode continuar. Então, vamos. A contribuição do Mendeleev, ela foi fundamental para o que a gente tem hoje de tabela periódica, tá? Só que a partir dele ainda veio outras contribuições, certo? Que foi a descoberta do número atômico, por esse moço bem aqui, ó, Henri Moseley. Ele descobriu o número atômico, tá? E a partir da descoberta dele, que a tabela periódica começou a ser baseada nesses números, tá? Então, ele viu que cada elemento tinha um número atômico específico, né? E a tabela, ela poderia ser distribuída a partir deste número, certo? Então, se a gente vê nos períodos, os números atômicos, eles vão aumentando, tá? Os períodos é na horizontal. Então, a tabela periódica, ela vai aumentando nos períodos, tá? Na verdade, desculpa. O número atômico dos elementos que fazem parte da tabela periódica, ela vai aumentando nos períodos, certo? Tá? Então, essa foi a grande contribuição dele para o que a gente tem da tabela periódica atual, tá? Então, a gente teve algumas modificações, né? A gente sempre tem modificação, vocês sempre vão tá vendo alguma coisa, assim, um elemento que foi descoberto, um elemento que foi formado, tá? A gente, de vez em quando, sai notícias, assim, sobre a tabela periódica. Então, a última modificação, ela resultou no trabalho deste moço que está em vermelho, se aborda, né, na década de 50, e ele descobriu o plutônio. A partir da descoberta do plutônio, na verdade, ele descobriu alguns elementos, né? Esses elementos, que foram do número atômico de 94 até o 2, tá? É aqueles elementos que ficam lá embaixo, latanídeos e actinídeos. Então, a partir da descoberta desses elementos que ele fez, a tabela periódica ela ficava dessa forma aí que vocês estão vendo na imagem. Uma tabela periódica mais longa. Tá?
Então, a partir dos estudos dele, com a ajuda de outros cientistas também, eles puderam reconfigurar a tabela periódica, né? Aqueles elementos que formavam esses dois períodos aqui, eles foram deslocados para baixo, tá? Formando os actinídeos e latanídeos, certo? Então, ele também recebeu, né, um prêmio, e vocês vão ver que alguns elementos, eles são homenagens a alguns desses cientistas aí que trabalharam na evolução e história da tabela periódica, tá? Então, a gente tem aí alguns cientistas que foram fundamentais, a gente não tem só esses, a gente tem vários, eu trouxe os principais para vocês, né, vocês fizeram a atividade, alguns fizeram a atividade falando sobre toda a evolução da tabela, e eu trouxe alguns aí para você, para a gente só recordar. Certo? Tudo bem aí? Alguém fala comigo? Ainda estão todos aí? Sim, eu lembro, estou aqui. Que bom, não estou só. Muito importante, não me deixem só. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho dos elementos, a gente já tinha falado na sala, né? Os elementos, eles vão ser representados por letras maiúsculas, e se tiver uma segunda letra, vai ser minúscula, tá? Os nomes deles, eles têm origem em latim, certo? Por isso que a gente vai ver que alguns elementos, algumas representações, símbolos, eles não têm a primeira letra, né, do nome, porque esses nomes, eles são de origem latina, tá? Então, por exemplo, aí, ó, no português, chumbo potássio, no latim, como era o chumbo? É chumbo mesmo, então o símbolo ficou Pb, tá? Na verdade, eu errei aí, gente. Não é chumbo no latim, mas tá bom. Bora pro potássio. Potássio, em português, no latim é cálio, e no símbolo K. Coisa bem aqui, ó, eu errei. Peço perdão a vocês, quando eu for mandar, eu vou consertar. Tá? Esquece aqui. Na verdade, é plumbo. Por isso que o símbolo é Pb. Tá? É plumbo o nome dele. E eu coloquei chumbo aqui, mas perdoem a professora, né? Enfim. E alguns elementos que são homenagens a cientistas, ó, Cury, que é de Marie Curie, né? O Mendeleev, que é Dmitry Mendeleev, e entre outros elementos, certo? Então, quando for só uma letra maiúscula, para relação ao símbolo, e quando for duas letras, uma maiúscula seguida de uma minúscula, tá? Os componentes básicos de um átomo: os prótons, nêutrons e elétrons, né? Os prótons e nêutrons, eles estão no núcleo, e os elétrons estão na eletrosfera, tá bom? Isso daí a gente também já falou, sobre as partículas dos átomos. A representação dos elementos a gente também já conversou, né? Aqui o E vai ser o símbolo, o A vai ser a massa atômica desse elemento, e o Z vai ser o número atômico desse elemento, tá? Então, na tabela periódica, a configuração fica desse jeito que está aí na imagem. No caso, em A, o sódio, né? Aí vem o elemento, vem o nomezinho embaixo, o número atômico em cima, o número atômico é o Z, não esqueçam, né? E a massa atômica embaixo, a massa é o A, tá? No caso, quando a gente vai para a periódica, o número atômico está em cima e a massa está embaixo. Quando a gente vai para a representação, a que ela vai estar em cima e o número atômico vai estar embaixo. Inverte aí esse negócio, tá? Essas numerações. Tudo bem? Vocês lembram disso? Ainda lembram, né? Por favor. Eu lembro. Um pouquinho, mas eu lembro. Pouquinho. Por favor. Então, bora lá. Esse exercício aqui depois vocês fazem, tá? Que é a representação química dos elementos. Seguimos. Então, aqui, como é que a gente faz para calcular os números? Eu também coloquei para vocês, isso a gente também já viu na sala.
né, o número de massa, que é o A gente pode calcular ele a partir do número de prótons mais o número de nêutrons. Não esqueçam, o número de prótons é igual ao número atômico, Z é igual a P, tá? Vocês não podem esquecer isso, aqui é muito importante para vocês, assim como isso aqui também. Então, se o elemento não tiver carga, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, né? Então, o que significa? Que o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons, tá? Z é igual a P, que é igual a E. Se o elemento não tiver carga. Se ele tiver carga, para a carga positiva, ele torna-se um cátion, para a carga negativa, ele torna-se um ânion. Isso também a gente já conversou, né? Vou continuar, tá? Então, ó, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai realmente começar a falar mais especificamente, tá? Então, como é classificado os elementos na tabela? Já falei para vocês que o hidrogênio ele tem características únicas, né? O hidrogênio ele não se enquadra em nenhuma daquelas famílias, gente. Por isso que ele fica lá separadinho, bonitinho, tá? As características do hidrogênio é só do hidrogênio, de mais ninguém. Então, a classificação dos elementos, elas podem ser classificadas em hidrogênios, metais, ametais e gases nobres, tá? A classificação dos elementos, tá? Aí nossa tabela periódica, bonitinha, separadinha, certo? Aqui ficou a mesma cor, o hidrogênio ficou com a mesma cor dos gases nobres, né? Mas eles não têm características semelhantes. Então, o hidrogênio ele é o elemento mais simples, tá? De todos os elementos, tá? Como a gente viu, ele tá presente em abundância, né, na nossa superfície, tá? Geralmente combinado com outros elementos, principalmente a água, e a gente encontra ele em forma de gás, que é o H2. Toda vez que vocês virem um elemento químico oxigênio, o O, no caso de oxigênio, e 2 é gás, tá? Toda vez que tiver bonitinho lá o 2 é gás. No caso aqui é H2, gás hidrogênio. Quando vocês virem O2, gás oxigênio. Quando vocês virem Cl2, gás cloro, e assim por diante. Certo? Tudo bem? Estou muito rápido? Não, tô de boa, professora. Tá tranquilo? Então tá. Então, o hidrogênio tá aí. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre ele, né? Eu já tinha falado um pouquinho sobre ele, por isso que eu falei mais corrido, tá? Mas se falarem para vocês, hidrogênio ele tem características de um metal, não, ele não tem, gente, tá? As características dele é dele. Então, os metais são sólidos, exceção para o mercúrio, Hg é mercúrio, tá? Os metais, ele tem um brilho característico, tá? São dúcteis, a gente pode formar fios, maleáveis, a gente pode formar portão, ferro, entre outras coisas, e são bons condutores tanto de calor quanto de eletricidade. Tá? Os metais, eles estão em maior quantidade na nossa tabela periódica, certo? Tudo bem em relação aos metais? Professora, porque lá em cima, tipo, era bem ali que era para o hidrogênio ou não Ah, tá, isso? eu esqueci de falar, essa imagem a gente tira o hidrogênio, é porque eu não consegui achar uma imagem que não tivesse o hidrogênio. Na verdade, eu queria uma imagem que destacasse a quantidade de metais, né? Só que eu não consegui sem o hidrogênio. Então, eu acabei colocando essa imagem, mas aí vocês eliminam aí esse hidrogênio, certo? Porque vocês já sabem que ele não é metal. Tá? Vocês sabem que ele não é metal? Já sabem, né? Por favor. Sim. Aí outra dúvida também, porque tem um, Hum. tipo, bem aqui na outra ponta, tem tipo uma meia linha reta, tipo um triângulo. É porque a tabela. Deixa eu ver se eu tenho.
Vou pegar aqui uma tabela, ó. Ela vem assim, ó. Ela não vem, ele vem assim, ó, vem cortando o elemento, tá? Então, tem elementos que, é por isso que ela acaba ficando com uma ponta. Não é reto, é uma família, ela é toda metal. Não. Alguns elementos de uma mesma família, ela é metal e outros elementos é a metal. Por isso que ela acaba ficando desse formato aí. E isso só acontece nos quesitos, tipo, dos metais ou pode acontecer nas outras famílias, tipo, Não, nas outras também. Tanto que aqui, ó, se a gente olhar para as famílias do... Essa primeira família logo bem aqui, acho que eu meti no meu dedo aqui. Essa primeira família logo bem aqui, ó. Onde está amarelo. Alguns elementos aqui para baixo são metais, para cá para cima são ametais. Deu para ver? Deu para entender. Que bom. A gente vai levando devagar, não se preocupe. Então, vou seguir, tá? Ametais. Bom, os ametais, eles são eletronegativos, tá? Tem tendência, na verdade, são péssimos condutores de calor e eletricidade, né? Não são dúcteis, não são maleáveis, são opacos, não tem brilho característico, formam compostos covalentes. Quando a gente fala de compostos covalentes, a gente está falando lá de ligação química, tá? Na ligação química, tem alguns elementos, na verdade, na tabela periódica, tem alguns elementos que formam compostos iônicos, né? Os metais, eles têm tendência a formar esses compostos iônicos, e no caso aqui dos ametais, não, eles têm tendência a formar esses compostos covalentes. Isso a gente, na verdade, eu acho que vocês já trabalharam no nono ano, alguns alunos já devem ter trabalhado isso no nono ano, tá? E a gente vai trabalhar agora no primeiro de novo, que são ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Certo? Aí está aqui em destaque os ametais, como eu falei, Débora. Algumas famílias têm elementos que são tanto metais, tanto ametais, tá? Por isso que ela não é certinha, uma família toda é ametal, uma família toda é metal. Não, tem essa diferença aí em algumas famílias, tá? Como vocês podem ver, são poucas. A maioria dos elementos, eles são elementos metálicos, tá? Mas a gente também tem elementos ametais e a gente também tem os gases nobres. Certo? Vamos continuar? Pode, professora. Só a Débora que fala nesse negócio, é? Ninguém conversa mais comigo? É, professora, eu quero ganhar meus pontos. Não. Ah, então bora. Gases nobres. Bom, os gases nobres é aquela família que não costuma se misturar com as outras, tá? Tanto os metais quanto os ametais, eles costumam fazer ligações, tá? Os gases nobres não, eles não costumam fazer ligações. Vocês já escutaram falar que alguns elementos tendem a perder elétrons, outros elementos tendem a ganhar elétrons, né? Os metais geralmente tendem a perder, os ametais geralmente tendem a ganhar. Os gases nobres, eles não têm essa tendência, tá? Eles já são elementos completos, eles não são elementos instáveis. Toda vez que a gente tem tendência a perder ou a ganhar elétrons, a gente está falando de elementos instáveis, tá? Quando a gente fala de gases nobres, a gente está falando de elementos estáveis. Eles já são estabilizados, tá? Então, eles não precisam dos outros elementos. Certo? Tudo bem? Então, a gente não costuma encontrar os gases nobres ligados a outros elementos, justamente porque já são estáveis. Toda vez que um elemento se liga ao outro, para que eles se encontrem, no caso, o hidrogênio se liga ao oxigênio para formar a água, né? Então, eles juntos ficam estáveis, só eles juntos,
tá? No caso dos gases nobres, eles não precisam se ligar a ninguém para ficar estáveis. Ele sozinho, o hélio sozinho já é estável. Tá bom? Deu para entender? Professora, uma informação interessante que a senhora estava falando, hélio, é que no Sol a gente encontra muito hélio por causa da sua, digamos assim, do seu processo de explosão nuclear. Aí, quando há muita quantidade de hélio, já que ele não se funde, o Sol começa a morrer. E isso pode, digamos, causar um grande impacto. Aí eu lembrei disso quando a senhora falou sobre os gases nobres. É isso aí mesmo que a Débora falou. Tá? A gente tem bastante hélio. Certo? Se a gente for olhar lá para aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, é um dos elementos que está mais em abundância, né, no nosso universo. Muito bem, a Débora está estudando, olha só. Então, a gente vai falar sobre a organização da tabela, tá? Então, a tabela, os elementos, eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico, tá? O Mendeleev falou, como aquele outro jovem Moseley também contribuiu, né? Desde lá de Mendeleev, que a gente já consegue ver essa ordem crescente de número atômico, só que ele colocava em ordem crescente de massa, né? O Mendeleev. No caso, vem o Moseley, e ele fala que não, é ordem crescente de número atômico. Então, uma ideia acaba complementando a outra. Tá? Então, os elementos eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Nós temos os grupos ou famílias, né, que são as verticais, tá? Esses elementos que estão nas verticais, que são os grupos ou famílias, eles apresentam propriedades químicas semelhantes, tá? E a gente tem os períodos, certo? Os períodos, eles estão relacionados... Eu conversei com vocês sobre o diagrama de Linus-Pauling, né? Que a gente falava sobre a distribuição eletrônica em relação às camadas. Então, os períodos, eles correspondem justamente a essas camadas eletrônicas. Os elementos que estão no primeiro período, eles têm uma camada eletrônica, tá? Os elementos que estão no segundo período têm duas e assim por diante, tá bom? Então, os grupos, eles determinam as semelhanças, né, as propriedades químicas semelhantes, e os períodos, eles correspondem a essas camadas na distribuição, certo? Isso vocês têm que lembrar do 9º ano. Distribuição eletrônica. Oi. Esse negócio de período, ele foi inspirado naquela teoria do parafuso? Não. Não. Ele ainda foi inspirado no Mendeleev mesmo, tá? Porque lembra das cartas que ele colocava o símbolo, a massa, então ele foi determinando, né? Esse elemento é aqui, esse é aqui, e ele foi distribuindo, né, os elementos na tabela. Tá? Toda a tabela periódica que a gente conhece hoje, ela foi a partir do Mendeleev. Tá? A partir dele, as contribuições mais significativas vieram a partir dos estudos que ele fez. Certo? Então, continuemos, tá? Então, tá aí, ó, a tabela, né, nesse formato que vocês estão vendo na imagem, nossa tabela periódica. As verticais são as famílias ou grupos, tá? A gente tem família A e família B, gente, que são os metais representativos, os elementos representativos. Desculpem. A gente tem os elementos representativos, que são os elementos das famílias A, ou grupo A, e a gente tem os de transição, que são os dos grupos B, tá? Aí, nas horizontais, a gente tem os períodos. A gente tem, no total, 7 períodos na tabela periódica, certo? Então, as famílias ou grupos, eles são numerados de 1 a 18, né? Como eu falei, elementos do grupo A e elementos do grupo B. Os elementos do grupo A são os elementos principais ou representativos, e os elementos do grupo B são os elementos que estão ali de transição, tá? Vamos lá conhecer cada família. Algumas famílias têm grupo específico e outras famílias não.
Algumas famílias vocês vão ter que ir aprendendo o nome aos poucos, pelo menos, tá? Então, ó, temos 18 famílias, né? Famílias ou grupos. A primeira família, metais alcalinos, tá? Segunda, metais alcalinos terrosos, tá? 13 ou 3A, grupo do boro. 14 ou 4A, grupo do carbono. 15 ou 5A, grupo do nitrogênio. 16 calcogênios. 17 halogênios. E 18 gases novos. Tá? Esses grupos têm nome específico, certo? No caso, todos esses, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, são elementos dos grupos A, tá? Ou representativos, a gente pode chamar também eles de representativos. E os elementos do grupo 3 ao 12 são os nossos elementos de transição. Certo? Tudo bem aí? Alguns... Professor, esses elementos de transição são ametais, na maioria das vezes? Os elementos de transição, todos são metais. Todos, todos, todos. Uhum. Os elementos de transição, todos são metais. Aí, nesses elementos de transição, a gente tem o mercúrio, né? Que é o único metal líquido. A Sara está perguntando, os latanídeos? Os latanídeos, Sara, eles estão... Deixa eu ver se eu acho. Eles estão bem aqui assim, ó. Né? Eles são elementos de transição. Tanto os latanídeos quanto os actinídeos também são de transição. Tá? Lembra, eles estavam aqui na tabela, né? Só que uma tabela mais longa, e eles foram deslocados para baixo, tá? Se a gente pegar a periódica, tu vai ver que vai ter um LA, bem aqui assim, na 3A, na 3B, desculpa. Vocês vão ver que vai ter um LA e um AC, que são de latanídeos e actinídeos. Tá? Eu acho que é assim, gente, não tenho certeza, que são de actinídeos no caso. Mas eles estão presentes, eles fazem parte da família 3B. Tá? Tudo bem? Professora, eu vou ter que gravar esses nomes. Sim. Vocês vão ter que gravar, mas, claro, devagar, tá? Pelo menos agora vão gravando metais alcalinos, alcalinos terrosos, e assim vocês vão aprendendo o restante. Certo? E os gases nobres, né? Os gases nobres é de boa também para aprender. Aí o restante vocês vão pegando, conforme a gente vai fazendo o exercício, vocês vão vendo que daqui a pouco vocês já vão lembrar tranquilo e tal. Tudo bem? Posso continuar? Sim, prof. Pode, professora. Continuarei. Então, como eu já falei, que eu coloco lá embaixo, né? Num grupo, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes, tá? Então, ó, aqui eu só vou falando quais são os elementos de cada grupo. Só para vocês, quando vocês forem pegar o material, vocês vão vendo. Então, metais alcalinos, né? Lítio, sódio, potássio, vídeo, césio e frâncio. Alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Algumas pessoas, para tentar aprender, eles formam algumas frases, né? Eu nunca aprendi dessa forma, a verdade é essa. Mas vocês, se vocês forem procurar material, principalmente na internet, vídeo, vocês vão ver alguns professores falando algumas frases para vocês poder aprender esses elementos, tá?
Outra coisa que eu ia falar para vocês, que eu esqueci, né? Ah, tá. É sobre as famílias, famílias ou grupos, no caso, né? Vocês vão perceber que a gente vai trabalhar muito com as famílias A, né? Que são os elementos representativos, tá? Os elementos de transição a gente trabalha, mas a gente vai trabalhando menos, certo? A gente costuma focar mais nos A, porque são os mais abundantes, os que mais estão presentes ali no nosso dia a dia. Tá bom? Bem? Sim, professor, eu só tô com problema nesse negócio de decorar tanto nome. Calma. Calma que vai ser devagar, vai sendo natural. Conforme a gente vai fazendo o exercício, vocês vão tentando assimilar esses nomes aí. Claro, eu estou pedindo para vocês, como eu já falei, não vou cobrar de vocês nome de elemento, tudo mais. Não, porque vocês não precisam saber disso não agora, esse não é o momento. Mas o nome de alguns grupos, vocês vão precisar sim saber, tá? Por exemplo, família dos metais alcalinos, que é a família 1, metais alcalinos terrosos, família 2. Esses mais conhecidos, tá? O Deusinei não está falando, não é aprender, exatamente, é aprender, tá? Então, vocês vão precisar aprender esses nomes mais conhecidos. Mas, não mais, vocês vão perceber que vocês vão aprender de uma forma muito natural. Conforme a gente for trabalhando, vocês vão conseguindo assimilar aí esses elementos, tá? Então, bora. A gente falou sobre grupos ou famílias, né? Que é na vertical. Aí a gente vem para os períodos, que é na horizontal, tá? Então, nós temos 7 períodos, né? Ó, e o cálcio? O cálcio está aqui no quarto, tá? O que significa? Que ele tem 4 camadas, 4 níveis, certo? Então, como eu já falei, os períodos eles estão relacionados às camadas, tá? As camadas da distribuição eletrônica. Tudo bem? Professora, o que eu preciso saber? Vocês precisam saber alguns grupos, como já falei anteriormente, e que na horizontal nós temos os períodos, e que esses períodos estão relacionados às camadas da distribuição eletrônica lá do Linus Pauling. Certo? Posso continuar? Sim, prof. Posso? Então, vamos. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas, tá? As propriedades periódicas. Então, a primeira propriedade que a gente vai trabalhar é a raio atômica. As propriedades periódicas, algumas propriedades vão incluir os gases nobres e outras propriedades não vão incluir os gases nobres, tá? Então, isso pode confundir um pouquinho vocês, tá? Então, estudem, que é para não confundir, tá? Então, o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda, tá? E de cima para baixo. Então, os elementos que estão mais à esquerda e que estão mais abaixo possuem um maior raio, tá? Então, ó, qual é o elemento que possui maior raio? O frâncio. Se vocês olharem lá na tabela, o frâncio é o elemento que está mais para a esquerda, né? E que está mais para baixo. Então, ele possui o maior raio atômico. Certo? Professor, os gases nobres entram no raio atômico? Sim. Tá? Os gases nobres vão entrar no raio atômico. Tudo bem? O que vocês precisam aprender dessas propriedades? Quais são os elementos, para que lado elas crescem, né?
E quais são os elementos que são maiores naquele caso? No caso aqui, o raio atômico maior é o frâncio. Por que o maior é o frâncio? Porque ele cresce porque é o que está mais à esquerda, é o que está mais embaixo. Tá? Posso continuar? Você pode repetir o que você falou, que eu estava escrevendo aqui. Ó, os raios, voltando, ó. O raio atômico, ele vai crescer, tá? O elemento que vai ter maior raio atômico e é o elemento que vai estar mais para a esquerda, tá? E vai estar mais para baixo, tá? Então, o raio, ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, o elemento que tem maior raio, o frâncio, tá? Que é esse moço que está bem aqui, ó. Ele faz parte do grupo 1, tá? E ele está no 7º período. Então, é o elemento que está mais na extremidade. Certo? E não esqueçam, os gases nobres, eles participam do raio atômico, tá? Então, no caso, o frâncio, ele vai ser o elemento com maior raio. Qual vai ser o elemento com menor raio atômico? Qual vocês acham? É o ME lá em cima. O NE. O Ne lá em cima, que é o neônio. Tá? Não esqueçam de uma coisa. Os latanídeos e os actinídeos, eles só foram deslocados, tá? Mas eles estão aqui, ó, na 3. Então, os raios dele sempre vai contar aqui, tá? Na família 3. Tudo bem? Ah, não é mas eles estão mais lá embaixo. Não, mas a gente só deslocou, no caso, os cientistas, né? A gente não. Só deslocou para que a tabela periódica ela tivesse um formato melhor. Então, o que conta, o que sempre contar, onde é que os actinídeos e os lactinídeos estão? Na família 3B. Certo? Certo. Então, continuarei. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que o elemento tem em ganhar elétrons, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a eletropositividade, que vai ser a tendência do elemento em perder elétrons. Tanto a eletronegatividade quanto a eletropositividade, eles vão definir esse caráter ametálico do elemento. Agora, eletronegatividade, tendência em ganhar elétrons, tá? Gases nobres não fazem parte da eletronegatividade, certo? A eletronegatividade é totalmente o oposto do raio atômico, né? O raio atômico, ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Aqui na eletronegatividade, não. A eletronegatividade, os elementos vão crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, se os gases nobres não fazem parte da eletronegatividade, qual vai ser o elemento mais eletronegativo? Qual vocês acham? O ME? QM é quê? Ó, Aqui. Calma, Débora. Aqui, cada letrinha dessa é um elemento, tá? O B é o boro. Ai, desculpa. O B é o boro, o C é o carbono, o N é o nitrogênio, o O oxigênio e o F o flúor. Cl cloro, Br bromo e iodo. Tá? E assim por diante. Então, a Luane até falou. O elemento mais eletronegativo vai ser esse moço bem aqui, ó, que é o F, tá? É o flúor, tá? O gás nobre, ó, tá até riscado. Eles não fazem parte da eletronegatividade.
Porque eles não perdem nem ganham elétrons. Como eu já falei para vocês, eles são átomos estáveis, então ele não tem essa tendência nem de perder nem de ganhar, tá? Então, por isso que eles não fazem parte dessa eletronegatividade. Certo? Então, qual o elemento mais eletronegativo? O elemento que está mais à direita e que está mais em cima, com exceção dos gases nobres. Então, se a gente for pegar a tabela, o elemento que está mais à direita e que está mais em cima é o F, o flúor, como as meninas falaram aqui no chat. Certo? Deu para entender? Deu sim, professora, agora eu prestei atenção. Tá, que bom. Então, ó, aqui, ó, a eletronegatividade aumenta para a direita e aumenta para cima. Então, a gente pode ver que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Em consequência disso, qual é que vai ser o menos eletronegativo? Assim, acabou de falar e eu esqueci o nome, é o FR. O FR, o frâncio, tá? O frâncio vai ser o menos eletronegativo, certo? Vocês vão ver uma chamada fila de eletronegatividade, tá? Que está, o que é essa fila? Essa fila, ela traz os elementos que tem os elementos mais eletronegativos. Então, ela inclui o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Tá? Essa fila aqui, vocês vão ver bastante ela, porque ela é bastante cobrada principalmente em prova de vestibular. Certo? Então, a gente tem uma frase, né, para essa fila, tá? Então, eu vou falar devagar e se vocês quiserem eu repito depois. Então, ó, fui, F, né? Ontem, o oxigênio, no nitrogênio, clube, Cl, cloro, briguei, bromo, Br, e iodo, sair, enxofre, o S, correndo, seu carbono, para o fósforo e o hospital. Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, tá? Essa é uma frase que vocês vão ver materiais que vocês forem estudar. Sempre o professor trabalha essa frase. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, tá? São os elementos ali mais eletronegativos, tá? Os elementos da fila de eletronegatividade. Tudo bem? Falei muito rápido? Não, tá de boa, professora. Tá? Então, essa frase vocês podem guardar com vocês. E se vocês precisarem dela, de vez em quando eu utilizo ela. Para mim, pelo menos, ela foi uma boa. Tanto que eu não esqueço desde o meu ensino médio. Só um pouquinho. Essa frase eu aprendi no ensino médio, gente. Todo ensino médio a gente aprende essa frase no primeiro ano. Acredita. Todo ensino médio a gente aprende essa frase. Tá? Então, o elemento mais eletronegativo vai ser o elemento que mais vai atrair elétrons, né? Então, vai ser essa tendência a ganhar elétrons. Certo? Grave essa frase no coração de vocês, que vocês, quando chegarem lá no vestibular, na faculdade, vocês ainda vão lembrar dela. Acreditem, a gente sempre lembra. Então, ó, agora a tendência a perder elétrons, tá? Que é a eletropositividade. A gente viu na eletronegatividade a tendência em ganhar, agora a tendência em perder. Então, a eletronegatividade, ela aumentava para a direita e para cima, tá? Já a eletropositividade, ela aumenta para a esquerda e para baixo, tá? Ela vai ser parecida com raio atômico, né? Só que a diferença é que não entra os gases. Tudo bem? Foi rápido a eletropositividade ou não?
Eu tô quase entendendo, professor. Só falta Tô quase... entendendo. Ó, a eletronegatividade, ela cresce para a direita, tá? E para cima, tá? Tendência a ganhar elétrons, eletronegatividade. A eletropositividade é o contrário. Ela vai crescer para a esquerda e para baixo. Qual vai ser o elemento mais eletropositivo? A gente já falou dele lá no raio atômico. O FE. O FR. Não, Oi? eu falo Fabrício, mas o nome é outro. Frâncio, a Alone falou aqui, é o Frâncio. Não se preocupem com o nome, gente. Tá? Não se preocupem com o nome, que depois a gente vai aprendendo. E também, quando eu for colocar a atividade para vocês, eu vou colocar, claro, o nome e o símbolo para vocês. Eu não vou dizer qual é o elemento mais eletronegativo, qual é o elemento mais eletropositivo. Geralzão, sem dar elementos para vocês. Tá? Então, isso não vai acontecer. Tudo bem? Eu sempre vou dar elementos e vou perguntar para vocês qual é o mais eletropositivo, qual é o mais eletronegativo. Tudo bem? Então, desculpem. A eletropositividade, ela cresce para o mesmo lado do raio. Diferença da eletropositividade para o raio. No raio, entra os gases nobres. Na eletropositividade, não entra gases nobres. Tudo bem? Tá? E aqui, tanto na eletropositividade quanto na eletronegatividade, os gases nobres não entram. Porque a tendência é a perder ou ganhar elétrons. Os gases nobres, eles já são átomos estáveis. Então, eles não vão nem perder nem ganhar. Isso não existe. Eles já são lá, eles estão lá só olhando o movimento. Tá? Enquanto os metais e metais estão brigando por conta de elétrons, os gases nobres não. Eles estão lá, de braços cruzados, só olhando a briga. Tá? É aquele que filma nos dias atuais, né? Aquele debochado que fica vendo só pessoa. Que fica só. Tá, e aí, quem vai ganhar essa porrada? É mais ou menos isso. Tá bom? Então vamos. Afinidade eletrônica, tá? É a energia liberada quando o átomo ganha um elétron. Gases nobres não vão entrar. Os gases nobres não ganham nem perdem elétrons. Não esqueçam. Tá? Então, a afinidade eletrônica, ela vai aumentar para a direita e para cima, tá? Então, o átomo que mais libera energia quando ganha um elétron é o Fzinho lá, o Flu, tá? O átomo mais eletronegativo. Certo? Entenderam ou não? Sim, professor, entendi. Posso seguir? Vai no seu tempo. Assim, no caso, esses outros, eles acabam sendo consequências, né? Os mais, assim, importantes são realmente raio atômico, eu vou falar dos outros, tá? Calma. Raio atômico e eletronegatividade. E a gente vai vendo que a eletropositividade é consequência da eletronegatividade, a afinidade eletrônica também, tá? Então, qual é o átomo que tem maior afinidade eletrônica? O Flu, porque é ele que está mais à direita e ele que está mais para cima, tá? Nesse caso aqui também não entra o gás nobre. Então, ó, quanto menor o raio, maior é a afinidade, né? Quem tem o maior raio é o frâncio, tá? Quem tem o menor raio é o Flu. Então, é o Flu que vai ter a maior afinidade, como eu falei ainda agora. Energia de ionização vai ser a energia que a gente precisa para retirar um elétron de um átomo. A energia de ionização, ela não acontece em alguns átomos, ela acontece em mais de uma etapa, tá? Mas a gente vai fazer isso agora, professora, não sei o quê. Não, gente, vocês só precisam saber que a energia de ionização é a energia que a gente precisa para retirar um elétron da camada de valência, tá? A camada de valência, não esqueça, é a nossa última camada, tá? Então, entra, sim, os gases nobres, tá? Aqueles vão entrar,
e vai crescer para a direita, né, e para cima. Tudo bem? Ah, e tem aqui também, que ela pode variar conforme a característica do elemento. Tá? Posso seguir? Juro que já está terminando. Tá bom, professora, eu aprendi, pelo menos a sigla, 2. Muito Ah, sim, a gente fala tanto que a gente vai A gente vai entrando na mente, igual do fósforo. É assim mesmo. Por isso que eu falei para vocês, o exercício vai ajudar bastante vocês. A gente vai fazer, não se preocupe. Ó, a densidade. A gente falou sobre densidade na sala, não foi? A gente ia fazer uma prática sobre densidade. É triste, tá? Então, elementos mais densos, densidade. Não esqueçam, densidade, ela nem sempre está relacionada ao peso, tá? Porque ela vai ser a relação entre massa e volume. Então, nem sempre vai estar relacionado ao peso. Ah, o elemento mais pesado é o mais denso. Não. Não tirem essa ideia da cabeça de vocês, tá? Então, a densidade são os elementos que estão mais abaixo e mais no centro, tá? Então, o elemento mais denso vai ser esse que está aí na tabela. OS, não me perguntem o nome porque eu não sei, tá? Mas a gente consulta a tabela periódica daqui a pouco e descobre. Tá? Tudo bem? A gente não sabe todos os elementos da tabela, né? O nome. E nem tem como saber, gente. Não pensem, a professora é química, ela tem que saber. Não. Tá? Ninguém sabe. E é assim mesmo, a vida que segue. As meninas estão falando aqui que é o ósmio. Tá vendo? Eu tenho assistentes, né? Mas assistentes muito boas, por sinal. Muito obrigada, meninas. O OS é o ósmio. Então, vai ser o elemento que vai ter a maior densidade, porque ele está mais para baixo e mais para o centro. Certo? Posso continuar? Acho que falta só um. Volume. Quando a gente fala de volume, a gente não está falando daquele volume que eu falei para vocês de minha altura, minha largura, o volume. Não, a gente está falando de 1 mol de determinado elemento. Tá? A gente está falando de quantidade de determinado elemento. No caso, quando a gente fala de quantidade, a gente está falando de mol. Tá? Vocês vão ver isso no segundo ano. O segundo ano está sofrendo com isso. Mas o volume atômico, ele aumenta para baixo, tá? E para as extremidades, certo? Então, os dois elementos que estão nas extremidades são os elementos que têm maior volume atômico, tá? Que é o césio e o xenônio. Tudo bem? Tá sofrido? Os átomos, eles são, tipo, do mesmo tamanho, mas eles têm diferença em relação à quantidade de... Como é que se diz? De elétrons, dessas coisas, né? Na verdade, os átomos, eles têm volume diferente, como a gente está vendo aqui, né? Eles têm raio atômico diferente. Alguns são parecidos, eu não estou falando de todos, tá? Eles têm massas diferentes, algumas são bem próximas, número atômico diferente, tá? Então, é isso que difere um elemento de outro. Na verdade, são esses aspectos que vai diferenciar um elemento de outro. Volume, raio, número atômico, massa atômica, entre outras coisas. Tá? No caso, é característica de cada um, né? Vocês vão ver que alguns elementos, eles são muito, muito próximos, né? Massa, volume, tudinho. Mas tem aquele vírgula, zero, zero alguma coisa, que acaba diferenciando um do outro. Tá? Professora, eu não ouvi nada que a senhora falou desse slide. Quem está falando comigo? Só para eu saber. Emily Fontes, é que eu tava procurando meu fone que um descarregou. Ah, tá, Emily, tudo bem. A gente está falando sobre o volume, tá? Quando a gente fala volume, aqui na tabela, a gente não está falando daquele volume que eu falei na sala. Na sala eu falei, eu tenho um espaço, né? Eu, professora Luana, ocupo um espaço.
tem um volume no meio, um volume no universo. Qual é meu volume? Minha altura, 1,67, e minha largura. Tá? Quando a gente fala de volume atômico, volume da tabela periódica, a gente está falando de uma determinada quantidade de um elemento. Tá? A gente sempre trabalha com 1 mol. Tá? Em relação à quantidade, a gente vai ver no segundo ano. Vocês, na verdade, vão ver no segundo ano. Né? Aqui, o que vocês precisam saber de volume atômico? Que o volume atômico, ele cresce para baixo, tá? E para as extremidades. Certo? Então, quais serão os elementos que têm maior volume atômico? Os elementos que estão mais abaixo e mais na extremidade. No caso aqui é o césio e o xenônio. Tudo bem, Emily? Sim, entendi. Obrigada. Sim, de nada. Tudo bem com todos? Sim, professora. Professora, sabe o que isso me lembra? Ah, Do peso da gente quando a gente come. A gente não tem um volume. a gente conversou na sala, lembra que eu conversei na sala com vocês? Sobre o nosso peso, nossa massa. Professora, Né? não me lembro de nada. Relaxa. Olha só, agora, nossa aula acabou, já acabou há 10 minutos atrás, né? 5 minutos atrás. Então, assim, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum desespero, alguma coisa? Eu tenho muita, mas eu vou deixar assim para me acumular, entendeu? E eu ainda vou estudar muito sobre isso, professora. A senhora me deu uma luz assim, para seguir o caminho. Ó, então, eu quero agradecer muito por vocês terem participado, tá? Muito mesmo. Eu espero encontrá-los logo em breve. Vou fazer frequência, daqui a pouco eu vou fazer frequência de todo mundo. O primeiro 2 eu vou mudar a frequência daqui a pouco, tá? Espero que vocês estejam bem, que vocês continuem bem. Daqui a pouco a gente se encontra, certo? Até a próxima e muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Até, prof. Até.